Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à quinta e última parte de parâmetros S. O que são, para que serve e onde se aplicam. Os assuntos deste vídeo serão o que é S22, onde se aplica, o que é S12, onde se aplica, como se especificam os parâmetros e veremos algumas considerações finais dos assuntos abordados. Vamos começar com o parâmetro S22. O que é S22? Primeiro dígito, sinal de tensão na saída. Segundo dígito, sinal de tensão na entrada. Da matriz de espalhamento, 2 por 2, obtemos a equação onde temos o parâmetro S22. V2- é a tensão que nós temos refletida. V1+, tensão incidente porta 1, V2+, incidente porta 2. O que nós queremos é colocar em evidência S22. Isso é feito fazendo V1+ igual a 0. Quando fazemos V1+ igual a 0, o que nós temos? Que V2- igual a S22, V2+. Veja na figura que V2- é a tensão que nós temos refletida na porta de saída. V2+ é o sinal incidente na porta de saída do dispositivo. Quando V1+ é igual a 0, é a condição de carga casada. Então, quando V1+ igual a 0, nós temos que S22, nessa condição onde V1+ igual a 0, é V2- sobre V2+. Ora, tensão refletida na saída sobre tensão incidente na saída é a definição do coeficiente de reflexão de tensão na saída, conforme mostrado. Então, nós temos que S22, quando nós temos entrada casada, é igual a V2- sobre V2+. Quem é esse coeficiente de reflexão na saída? Veja, impedância de saída, nós vamos ter que o coeficiente de reflexão de saída pode ser definido como ZL, que é a impedância de carga, menos E de saída, da saída do dispositivo, sobre ZL mais Z de saída. Ou então, a relação entre a tensão de saída refletida pela tensão na saída incidente. Então, agora nós normalizamos o coeficiente de reflexão de tensão na saída, ZL normalizado menos 1 sobre ZL normalizado mais 1, que é V2- sobre V2+. Onde V2+ é a tensão que vem da carga disponível na saída do dispositivo. É a tensão que incide na saída do dispositivo. Já V2- é a tensão que sai disponível na saída que se direciona para a carga. É a tensão refletida na saída do dispositivo. Observe que a referência é o dispositivo. Quando V1+ igual a 0, fácil, quando a fonte está casada. Quando S22 igual a coeficiente de reflexão de tensão na saída, quando a entrada está casada. E os parâmetros de casamento na saída? Os outros parâmetros, nós já vimos em vídeos anteriores, por exemplo, a perda de retorno de saída, ou return loss em dB, é dada por 10 vezes log na base 10 de 1 sobre módulo ao quadrado de S22. Observe que nós temos um termo ao quadrado, daí nós vamos ter um menos 20 vezes log na base 10 de S22. Os parâmetros S são parâmetros de tensão. Return loss está associado à potência. Observe então o quadrado, que se transforma no 20 do menos 20. E a taxa de onda estacionária de saída? Muito simples. 1 mais módulo de S22 sobre 1 menos módulo de S22. E afinal, qual é o nome de S22? Você até pode chamar de coeficiente de reflexão de tensão na saída, mas com muito cuidado. E S12, que parâmetro é esse? O primeiro dígito, tensão na saída. Segundo, tensão na entrada. Mais uma vez, estamos usando a matriz de espalhamento 2 por 2, obtemos a equação onde tem S12. Queremos colocar S12 em evidência. Para isso, o que nós precisamos? V1+ igual a 0. Nessa condição, nós temos que V1-, observe na figura, a tensão que está saindo do nosso dispositivo sob teste, é igual a S12, V2+. V2+, tensão que está entrando do dispositivo, considerando V1+ igual a 0. Então, quem é S12? V1+ igual a 0 na condição de fonte casada. Nesse caso, nós temos que S12 é igual a V1- sobre V2+, que é a própria definição de ganho de tensão reverso. Você aplica um sinal na saída e obtém parte desse sinal na entrada do dispositivo. O sinal está vindo da saída, retornando para a entrada. Em amplificadores, isso é extremamente perigoso. Você está criando, na
na verdade, um oscilador. Que em S12, aí temos tensão na saída, tensão na entrada. O ganho de tensão reverso vai ser dado pela tensão livre na entrada e aplicada à saída. No amplificador, nós gostaríamos que esse ganho fosse zero. Nada do que você aplicar na saída retorne para a entrada. Está a definição de ganho de tensão reverso. S12, V1 menos sobre V2+, para V1+ igual a zero, ganho reverso de tensão do dispositivo, nessa condição, onde V2+ é a tensão que vem da carga, disponível na saída do dispositivo, é a tensão que retorna para a saída do dispositivo, ou a tensão incidente. Já V1- é a tensão que sai, que está disponível na entrada do dispositivo, de volta para a fonte, é a tensão refletida. Cuidado que a referência sempre para parâmetros S é o dispositivo. Na situação de V1+ igual a zero, já vimos que a fonte está casada. Então, quanto S12, em que situação que S12 é o parâmetro reverso de ganho de tensão? Fácil, quando a entrada está casada. E afinal, qual o nome de S12? Você até pode chamá-lo de ganho reverso de tensão, mas com muito cuidado. Como é que você especifica esses parâmetros? Bom, nós vimos aqui, por exemplo, na carta de Schmidt, onde nós temos os parâmetros S11 em vermelho e S22 em azul, de um amplificador comercial de alta frequência, ao longo da faixa de frequência. O fabricante vai especificar qual é o mínimo e o máximo de frequência que está sendo operando. Aí, na figura agora, temos os parâmetros S11 e S22, que são os coeficientes de reflexão de entrada e saída bem próximos do centro da carga, ou seja, temos um bom casamento de entrada e saída. O atenuador é ajustado para 0 dB de atenuação. Agora nós temos um diagrama ao longo da frequência mostrando o S21 e S12 em dB, assim como o S11 e S22 em dB. Então, do lado esquerdo, então, temos o ganho direto e ganho reverso. Do lado direito, descasamento de entrada e de saída. Observe o valor e a faixa de frequência que está sendo trabalhado. Vejamos o exercício. Nós temos um atenuador simétrico de 20 dB, com impedância de entrada e saída iguais a 50 ohms. Nós queremos calcular a matriz de espalhamento desse dispositivo em uma linha de 50 ohms. Já que nós temos entrada e saída igual a 50 ohms, o sistema está casado com 50 ohms, então S1 e S22 são iguais a zero. Como o atenuador é simétrico, nós temos que os ganhos de tensão 10 elevado a menos 20 sobre 20, 0,1. Por que nós trabalhamos com 20? Tensão. E aí está a nossa matriz de espalhamento para um atenuador simétrico de 10 dB, entrada e saída de 50 ohms. Vamos trabalhar com o nosso transistor conhecido, BFR90, na condição de 50 ohms, temperatura ambiente 25 graus Celsius. Observe que nós temos uma polarização de VCE 5 volts e IC, corrente de coletor, de 2 mA. E as frequências de operação de 100 até 2 GB. Temos o valor linear e magnitude não estão em dB. Observe que o escrito mag significa amplitude ou magnitude desse parâmetro linear, não está em dB. S1, valor menor do que 1, S22, menor do que 1, perigosamente perto de 1 na frequência mais baixa, de 100 MHz. Temos os parâmetros de ganho, S21, cerca de um pouco acima de 6 em 100 MHz, e o parâmetro reverso bem pequeno porque ele é um amplificador. Aí está o parâmetro S11, reflexão na entrada. Aí está o parâmetro S21, ganho de tensão direto. Podemos agora ver com outra corrente, um IC de 10 mA, na mesma faixa de frequência, no mesmo dispositivo, e vemos que os valores estão diferentes, ou seja, os parâmetros S variam com a frequência e com o ponto de operação quiescente do semicondutor, 10 mA. Observe que agora o ganho é bem mais elevado se você comparar com o quadro anterior. Vejamos algumas considerações finais. Os parâmetros S são obtidos porque nós podemos medir a amplitude e fase de sinais incidentes e refletidos em dispositivos em circuitos de alta frequência. Os parâmetros S11 e S22 relacionam-se com os coeficientes de reflexão de entrada e saída, respectivamente. O parâmetro S11 indica a perda de retorno de entrada, de casamento de entrada e a taxa de onda estacionária de entrada. O parâmetro S21 relaciona-se com a perda de transmissão, no caso de atenuadores, e o ganho direto do dispositivo. Já o parâmetro S12 relaciona-se com o ganho reverso de tensão desse dispositivo. O que nós vimos neste vídeo? A relação entre os parâmetros S12 e S22, ganho reverso de tensão e coeficiente de reflexão de saída. As condições para que esses parâmetros S12 e S22 possam ser considerados o ganho reverso de tensão e o coeficiente de reflexão de saída
de um dispositivo ou circuito em alta frequência micro-ondas. O que nós vamos ver no nosso próximo vídeo? Sinais e imitâncias, aplicações e exemplos práticos como preparação ao uso do VNA. É uma série onde nós vamos abordar as imitâncias, vamos trabalhar com linhas de transmissão, conceito de fase, de atraso, indispensáveis na análise de circuitos elétricos, especialmente na utilização do analisador vetorial de rede. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.